Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um vídeo sobre a análise topo e fundo semanal. Hoje, dia 22 de fevereiro de 2014, domingo fantástico aqui no Algarve. Hoje vamos tentar então projetar para a semana de trabalho que se inicia a direção do nosso mercado nos três instrumentos que trabalhamos, o euro-dólar, a libra-iene e o ouro, e tentar perceber níveis de preço-chave e tentar perceber para qual poderá ser os potenciais movimentos que os preços podem fazer durante esta nova semana de trabalho. Isto é uma análise que deve ser feita sempre durante o fim de semana, sempre com a ideia de estarmos sempre preparados para o início da semana de trabalho, qualquer que seja as condições do mercado. Já sabemos se uma situação se deparar, o que devemos fazer, e é de facto uma mais-valia para nós termos o cuidado de fazer este trabalho de casa antecipadamente. Portanto, sem mais demoras, vou então começar com o par euro-dólar, que está num gráfico diário e onde eu tive o cuidado de já estar a projetar alguns níveis-chave importantes, suporte e resistência, também algumas linhas tendenciais que me vão permitir fazer a minha análise sobre este mercado. Portanto, para já olhando para o nosso indicador TDI, podemos ver que a ação do preço no nosso indicador está a trabalhar acima da linha de mercado, portanto, quer o RSI, quer a linha de sinal, ambos acima do mercado, da linha de mercado. Portanto, a linha de mercado está numa zona neutra neste momento, porque está praticamente no nível 50 do nosso indicador, o que nos diz que o potencial da continuação para o upside deste mercado é grande. Não temos nenhuma divergência ativa neste momento, nada em vista, portanto podemos ver que a ação do preço está a trabalhar acima de duas linhas importantes de suporte e neste momento esteve a consolidar precisamente nos últimos dias da semana, aqui num range muito apertado, e vamos ver o que é que nos vai trazer a próxima semana. Vamos baixar ao nível das 4 horas. Neste nível podemos, olhando para o nosso indicador, ver que o RSI e a linha de sinal estão a apontar para cima e neste momento podemos estar presente o início da formação de uma divergência se de facto a ação do preço for novamente testar este topo, criar aqui um duplo topo com uma divergência entre a ação do preço e o nosso indicador, o que nos poderá indicar o início de um down move ou pelo menos de uma retração. Eu projetando aqui o nosso FIBO, topo ao fundo, podemos ver que neste momento a ação do preço está a descansar precisamente no nível 61,8 de retração Fibonacci, deste topo a este fundo. Portanto, se de facto o preço quiser continuar o uptrend, onde é que nós poderemos prever que o preço vá terminar, a que níveis irão testar? Portanto, fazendo uma projeção FIBO, uma extensão FIBO daquele fundo a este topo, poderemos observar que temos no primeiro nível 127,2 de extensão FIBO, tem um projeto de potencial target que vai coincidir com uma linha de resistência secundária que temos projetada no nosso gráfico. Portanto, seria de facto um nível a ter em conta, este nível, e de facto se a ação do preço simplesmente fizer aqui o duplo topo e começar com a divergência presente, começar o seu retracement ou mudar a sua direção, que níveis é que poderemos esperar que a ação do preço possa atingir? Portanto, voltando à nossa ferramenta FIBO, deste fundo a este topo,
poderemos ver que temos níveis interessantes. O primeiro nível importante é este, se olharmos para a esquerda podemos concluir que estamos numa zona de alguma resistência e suporte que podemos traçar. Portanto, esta zona toda aqui seria a nossa primeira zona a ter algum cuidado. E temos também uma zona mais profunda que também vai coincidir com esta nossa linha tendencial. Podemos ainda, para ter mais alguma certeza, projetar mais uma linha de apoio e saber que o preço, se vier para baixo, vai ter que passar esta primeira barreira e este primeiro nível de suporte. Portanto, estamos de certa maneira preparados para, caso a ação do preço continue upside, poderemos até projetar aqui muito rapidamente peço desculpa, mas para fazer uma análise mais completa, visto que temos alguns alunos que continuam com algumas dúvidas sobre este processo. Portanto, se de facto a ação do preço quiser continuar o seu up move, temos um projeto de padrão ABCD presente também, que nos poderá levar para níveis superiores, até mesmo para testar aquela linha tendencial. Portanto, níveis a ter em conta para o upside. Primeiramente, o reteste desta zona. Se houver o break e a continuação, primeiro nível de take profit e potencialmente segundo nível de take profit, o fim, que vai coincidir com aquela linha tendencial. Se de facto o preço optar por fazer um duplo topo com divergência e começar o seu retracement, portanto, níveis a ter em conta serão precisamente esta área primária, que coincide com a retração 38.2, e finalmente esta segunda zona, que coincide com a retração 161.8. Muito bem? No par euro-dólar está a análise feita. No par libra-iene temos neste momento também projetadas as nossas linhas e os nossos níveis-chave de suporte e resistência, e podemos na primeira análise ver que o TDI está numa zona a trabalhar acima da linha de mercado, no gráfico diário, acima da linha 50, portanto tendência altista ainda, mas neste momento está a haver um pequeno cruzamento para o downside. Portanto, o que é que isto significa? Significa que enquanto estivermos dentro deste triângulo no gráfico diário e não houver um rompimento para o downside ou para o upside, não poderemos entrar em nenhuma negociação. Portanto, temos as nossas linhas traçadas de apoio, temos os nossos níveis-chave, estamos a trabalhar acima da EMA55, portanto a tendência continua bullish. Vamos então baixar ao nível das 4 horas e aqui vamos fazer o que fazemos sempre. Vamos projetar os nossos níveis FIBO. A retração 61.8 deste topo a este fundo coincide mais ou menos com a zona onde estamos neste momento a trabalhar. Podemos tentar agora projetar aqui algumas linhas de apoio. Temos aqui uma resistência menor. Temos nesta zona também uma zona de resistência, como vocês podem ver, a ação do preço andou aqui, voltou a esta zona, voltou a esta zona, voltou a esta. Como vêem, é uma zona importante também, que vai coincidir também com uma retração mais ou menos 38.2 deste topo a este fundo. Se o preço quiser, a nível TDI, estamos a ver que estamos a trabalhar abaixo da linha de mercado, portanto no gráfico das 4 horas estamos com uma tendência ligeiramente baixista, mas a ação do preço continua a trabalhar acima da EMA55, portanto temos vários sinais contraditórios neste par. Temos que estar preparados para
Se houver um rompimento desta linha tendencial para o downside, confirmar que não é um fake breakout e sim, e se de facto isso acontecer, onde é que o preço poderá ir? Projetando o nosso FIBO deste fundo a este topo, vemos que a zona 38.2, a primeira zona de retração FIBO, coincide com o tal nível de suporte menor que eu tinha traçado há pouco no gráfico. Portanto, é uma zona a ter em conta. Se romper esta zona, poderemos ir a zonas inferiores de 61.8, que é precisamente esta zona. E se traçarmos também aqui uma linha de suporte, vemos que o preço teve de facto algum suporte nesta zona. Se de facto o preço continuar para o upside, as nossas primeiras impressões serão este nível de resistência marcado no nosso gráfico importante e finalmente aquele nível que é o topo neste time frame. Portanto, estamos preparados para qualquer cenário que possa aparecer no mercado neste par durante a semana que começa. Já sabem, primeiramente, linhas tendenciais muito importantes têm que ser quebradas ou para o upside ou para o downside. Neste momento, olhando para o gráfico das 4 horas, podemos ver que temos um duplo topo formado e uma divergência no gráfico das 4 horas, o que pode nos alertar para um potencial mudança de direção neste par. Já sabem, primeiro nível 38.2 retração FIBO, segundo nível 61.8 retração FIBO. Muito bem. Finalmente, o commodity ouro. No gráfico diário, podemos ver que estamos numa zona de overbought, a trabalhar acima do nível 68 do nosso indicador TDI, a ação do nosso indicador bem acima da linha de mercado. Portanto, tudo indica uma tendência altista. Estamos a trabalhar acima da MA55, mas projetando as nossas linhas tendenciais, vemos que o preço neste momento está encurralado entre uma linha tendencial superior e uma linha tendencial inferior. Tenho projetado neste gráfico já as minhas ferramentas de retração Fibonacci, deste topo a este fundo, e como veem neste momento a ação do preço está a trabalhar perto da retração 61.8, que como já sabem é um nível muito importante para targets e para inícios de mudanças de direção nas tendências. Vamos agora ao nível das 4 horas, ao gráfico das 4 horas, perdão, podemos ver que temos a mesma situação a ser criada do nosso par anterior, a Libra-Yen, onde estamos perante possivelmente a formação de um duplo topo, com divergência no nosso indicador TDI. A linha de mercado está a sair de uma zona de overbought, o que indica que potencialmente poderemos estar perante a reversão deste commodity. Vamos então projetar a nossa ferramenta Fibonacci e poderemos observar que, se de facto houver, se der início à reversão, os primeiros níveis a ter em conta serão sempre esta linha tendencial. Temos que ver se a ação do preço consegue romper esta linha para o downside. Logo a seguir teremos outra linha tendencial que também fará algum suporte à ação do preço, e projetando talvez a olho nu um potencial nível de suporte inferior, vemos que temos esta zona onde a ação do preço andou a tentar romper, tentou romper, não conseguiu, houve uma rejeição, voltou, tentou romper, não conseguiu e finalmente rompeu. Portanto, poderá ter lugar a ação do preço vir novamente testar esta linha de suporte para depois continuar o uptrend,
e vamos ter que ter atenção precisamente a esta zona que coincide com as nossas retrações marcadas no nosso gráfico. Portanto, e se o preço quiser continuar o seu movimento para o upside? Portanto, temos em conta a nossa linha tendencial que coincide com a nossa retração FIBO 61.8 do gráfico diário e, finalmente, a nossa resistência inferior do gráfico diário também. Portanto, creio que a análise topo e fundo está feita. Já sabem, a ação do preço pode-nos sugerir continuações de tendência, pode-nos sugerir zonas de potencial reversão. Com esta pequena análise que fazemos antecipadamente, temos uma ideia, estamos preparados para qualquer dos cenários que possam aparecer. No domingo à noite, segunda-feira de manhã, quando iniciamos o nosso trabalho, só temos é que rever a nossa análise e no nosso gráfico de negociação, no meu caso o gráfico da 1 hora, esperar por sinais que me permitam entrar ou numa compra, se um cenário se confirmar, ou numa venda, se o outro cenário se confirmar. Espero que tenha sido claro. Desejo a todos uma excelente semana de trabalho, continuação para já do fim de semana, e nós falamos para a semana. Um grande abraço e até lá.